Estamos gravando, portanto, a nossa aula e é importante a gente sempre tirar dúvidas geradas, não importa qual seja a dúvida, a ideia do português definitivo é justamente fazer, dominar a língua portuguesa naqueles conteúdos para concursos, independentemente de em que patamar você esteja. Então, a gente está aqui justamente para solucionar. Então, o tira dúvidas, ele não pode ser seletivo. Eu estou com vergonha de tirar a dúvida. A ideia do curso é justamente fazer as dúvidas acabarem. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que está o andamento de vocês no curso, vocês que acabaram de adquirir? E aí, me digam alguma coisa aí no chat. O que vocês estão achando? Como é que vocês estão fazendo aí a rotina de vocês? Como é que estão as aulas, o ritmo nas aulas, a velocidade do professor, como é, as questões inéditas, o que é que vocês estão aí usufruindo delas? Me digam aí no chat. Precisar do feedback de vocês para que a gente possa ir direcionando as coisas. Muitas dúvidas, vocês têm tido muitas dúvidas nos conteúdos. Por que que a gente escolheu morfologia? Morfologia é a base da língua portuguesa. Então, quando nós fomos montar o material, foram muitos encontros com o Eric para fazer a coisa correta. É um trabalho que deu muito trabalho. E, assim, a plataforma é um negócio, né? A Odilene diz: estou amando, estudo português todos os dias. Gostei muito da plataforma por ela sinalizar nosso andamento. Eu acho que essa vantagem aí é uma coisa que, em poucos ambientes você vai ter, porque realmente é um grande diferencial. A sequência, o ritmo, a didática, a gente fica feliz. Porque é o seguinte, a, a, a questão do professor com o conteúdo, o professor tem a obrigação até profissional de dominar o conteúdo, mas a maneira como a gente tentou organizar foi num ritmo que não desfavorecesse, porque se nós estamos começando, né, vamos falar assim, vamos colocar entre aspas, do zero, é porque justamente muita gente tem essa necessidade. Muitas pessoas não conseguem aprender português quando vão para uma turma, vamos dizer, uma turma específica. Vai abrir aí o concurso do Estado, exemplo. Aí você vai para uma turma desse concurso. Você vai ter pouco tempo, né? Porque o edital, quando abre, ou quando é próximo do edital que é anunciada a banca, você não tem o tempo suficiente, porque você tem outras disciplinas. Imagine você ter que aprender todas as disciplinas num espaço de um mês e 15 dias. Você vai, se você já estiver num patamar muito bom, você vai consolidar, tudo bem. Mas aprender mesmo, geralmente o tempo não existe. Então, esse ritmo que nós construímos, começando, no caso da morfologia, a gente quis detalhar. É a parte mais detalhada que nós temos no curso, é a de morfologia, justamente por constituir a base da língua portuguesa. Não é que os outros conteúdos não tenham seu detalhamento, mas é que a morfologia, cada classe tem a sua natureza. Eu não sei se vocês estão percebendo. Coisas no substantivo e no adjetivo que talvez muita gente nem imaginasse que existisse. Porque na época em que a gente estuda, o que é que acontece? Né? Eu também fui aluno, né? Talvez um pouco mais atrás. Mas o que acontece é que nós não temos. O nosso sistema educacional ele não consegue suprir nem com tempo, nem com metodologias talvez adequadas, mas quando a gente chega para se preparar a um concurso, a gente vê que existem muitas lacunas. Vocês concordam comigo? As lacunas que ficam por ocasião do sistema escolar, o grau do adjetivo. Aí você diz, professor, mas normalmente as bancas não cobram.
ela não cobra diretamente, mas na hora que ela pergunta, coloca lá nas alternativas, marca a alternativa, nas questões, marca a alternativa cujo termo destacado é um adjetivo. Eu vou começar a projetar minha tela, porque aí eu vou ficar fazendo algumas anotações assim, de vez em quando. Se vocês tiverem dúvidas específicas, já começa a colocar aí para a gente tirar. Mas eu também vou fazer a minha, vamos dizer assim, para contextualizar a aula, eu vou fazer algumas observações. Vamos dizer que nós temos assim: assinale a alternativa cuja palavra destacada seja adjetivo. Aí você vai ter lá as opções. A gente sabe que normalmente essas palavras são retiradas do texto, né? Que bom, Mara, que bom, viu? Que está conseguindo aprender. Então você vai ter o seguinte: você vai ter isso aqui. Alternativa A, vamos dizer que exista lá rapidamente. Alternativa B, país. Alternativa C, iremos. Quem gosta dessas coisas é a Banca Idecam. A alternativa D, aí nós vamos ter isso aqui, maior. E a alternativa E, vou colocar uma palavra qualquer aí, cursinho. Ah, se o Eric tiver aí, ele vai ficar feliz demais com isso. Olha o que é que Mirla colocou. Estou gostando muito, o conteúdo é bem enxuto, tudo que a gente realmente precisa. Olha só, apesar de ser uma coisa que começa lá de baixo, a gente, de fato, Mirla, você conseguiu interpretar a nossa intenção. Não é porque é um curso detalhado que você vai colocar tudo que aparecer na gramática. É dentro daquilo que nós entendemos como embasamento para você responder as questões de concurso. Esse depoimento seu é fundamental, não é nem a questão de ser elogioso ou não ser elogioso. Você fez uma observação aí técnica, e o conteúdo, eu lembro demais. A primeira reunião que eu tive online, a gente teve, era assim: você vai priorizar os conteúdos. A gente precisa priorizar. A conversa com ela, priorizar. Não é colocar tudo sem um critério que favoreça aquilo que é cobrado. Então, esse depoimento de Mirla é muito importante para nós, porque acaba que a gente observa que aquilo que nós pretendíamos foi observado aí, foi percebido, ok? Obrigado mesmo, viu, Mirla? E lembrando, não é porque a gente quer receber elogio para ego, não. Aqui é questão técnica, é para a gente ter um norte e ter uma noção de como realmente, se a gente conseguiu atingir o objetivo e se os alunos percebem essa construção, como foi essa estruturação. Perfeito. Agora vamos para aqui, gente. Tecnicamente, tem algum adjetivo aí originalmente, assim, original? Se você olhar rapidamente, vai ser o quê? Tendo o sufixo mente, que é que vocês aprenderam. Eu sei que a gente está em classes variáveis, mas aí na hora da questão vai aparecer de todo tipo. Tendo o sufixo mente, vocês, quem aprendeu durante as aulas, não aprendeu ainda porque a gente está em classes variáveis, mas tendo o sufixo mente, vocês vão ver lá nas classes invariáveis que é advérbio, né? Advérbio de modo, exatamente. Mara e Aldilene, advérbio de modo. Aí nós temos aqui país, eu posso dizer o país, não é verdade? Então aqui está claro que é substantivo. Sempre lembrar, a gente vai já fazer outras observações aqui, e vocês vão ver que o artigo determina o substantivo. Iremos, está conjugado, né? Nós iremos, então isso aqui só pode ser o quê? Verbo. Gente, maior originalmente não seria adjetivo. O adjetivo é o quê? O adjetivo é o quê, gente? Grande. Aí você tem mais grande, que não é o gramaticalmente correto, mas a origem vem daqui, o mais grande que fica maior. Então,
Quando se diz, a banca não vai querer saber o grau comparativo, isso cai muito em questões de nível fundamental. Mas é porque a gente está observando só a parte explícita. Implicitamente, a banca está dizendo: observe os graus do adjetivo para que você possa identificar a alternativa correta. Maior, o adjetivo originalmente é grande. Ele está aqui num grau comparativo de superioridade. Não é legal isso? Grau comparativo de superioridade. Então, é um adjetivo em grau comparativo de superioridade. O adjetivo seria este aqui originalmente. Mas se eu não tiver o conhecimento, eu posso me perder nisso aí. Posso achar que é pronome, posso achar que é outra coisa. Cursinho é o quê? É um substantivo que está no diminutivo. Então não é que a banca vai ser, não é obrigado você responder assim, a banca vai me cobrar, é, deixa eu olhar aqui se eu coloquei, é a tela toda. A banca vai me cobrar isso, se é diminutivo, se é aumentativo? Não vai cobrar. Aí é que está, ela vai cobrar de maneira indireta. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Você não precisa, ela não vai querer que diga que o substantivo está no aumentativo ou no diminutivo. É muito mais complexo. Ela não vai dizer nada e você é que tem que identificar que é um adjetivo porque está em grau comparativo, que é um substantivo, mas é porque está no diminutivo. Entendeu? Como é a sistemática. Então, gente, o que a gente tem que entender nas bancas é isso. As bancas hoje cobram muito conhecimento prévio. Então, se você não tem esse embasamento. Agora me digam, numa turma normal de cursinho, vocês conseguem ver isso? Me digam aí. Vocês conseguem ver dessa maneira numa turma normal de cursinho? Com aquela correria de você ver a classe de palavras? Eu estou dizendo porque eu não sei se a Aldilene foi minha aluna em turma normal, quando a gente foi dar classe de palavras. Não tem como você dar as 10 classes de palavras numa aula de 2 horas. E o cursinho também não pode fazer o detalhamento apenas para um assunto, porque ele tem um cronograma a cumprir. Então, é uma série de coisas que levam à necessidade de se estudar língua portuguesa de maneira assim, de maneira mais detalhada. Você tendo condições de adquirir um isolado, eu acho que o preço do nosso isolado ficou muito bom, né? O parcelamento. Então, a gente sabe que as coisas não são fáceis, mas vocês estão investindo. Então, essa longevidade, né, um pouco maior do que seria na turma de cursinho, ela vai favorecer, porque quando você for para determinado é, patamar que você estiver, você vai responder essas questões naturalmente. Você vai conseguir identificar essas classes naturalmente, sem ficar quebrando cabeça. E a intenção é esta, beleza? Então tem que ter esse cuidado. Agora me digam aí, algum de vocês tem alguma dúvida específica para a gente começar a tirar? Professor, estou aprendendo muito com essa plataforma, confesso que mais do que com a turma preparatória, porque é justamente o que a gente falou, né? Eu vou mostrar um pouquinho a plataforma aqui, deixa eu ver aqui. Olha, eu estava aqui até mexendo nela, né? Fazendo a. Fazendo aqui a nossa. Deixa eu só ir para cá. Fazendo aqui a nossa. Olha só. Deixa eu só tirar aqui. Aí eu tenho aqui, né? A gente tem os cursos, eu vou para o português definitivo, que é o meu curso, que eu estou como um dos colaboradores. É um acesso que vocês vão ter o acesso ao curso de vocês. Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui português definitivo. Vamos lá. Gente, é um negócio impressionante, né? A gente tem um material, a gente pode vir para cá, para o Analytics, quem estiver fazendo, vai ter aí o acesso aos
As estatísticas, claro que aqui não está com nada porque eu não resolvi nada nessa parte aqui, é só para é, mostrar a vocês, né? O banco de questões, você tem banco de questões aí em tudo quanto é tipo. Aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu só voltar para o português definitivo aqui. Texto para as questões inéditas, vamos lá, questões aqui. Isso é um negócio incrível, gente. Isso é uma coisa. Questões, ó. Tô falando aqui, mas não é isso aqui, não. É porque aqui eu tava. Olha, as questões comentadas. É esse aqui. Gente, é um negócio incrível. É um negócio incrível porque você vai ter aqui as certas, as erradas, as pendentes. Então você tem aqui um universo para você aprender. É uma coisa que não tem nem como a gente eu ainda fico impressionado com isso que a gente tem aqui. Aí você vai ter os comentários, as anotações, aí vai ser de acordo com o uso da plataforma por parte do candidato, né? Aí você tem aqui um mundo. Então, isso é que é uma coisa muito legal. Então, a gente vai ter esse suporte que talvez seja o maior diferencial. O conteúdo tá lá, a gente fez direitinho as gravações, tendo cuidado para resolver as questões inéditas, que é uma coisa que a gente teve que elaborar, tudo pensando na sua realidade. Então, aqui a gente tem um universo muito interessante. O pessoal está dizendo que ainda não tem dúvida específica, né? Foi Mara Souza. Ah, gostei da pergunta, Mirla. Vou já te dizer. Deixa eu só ler o de Mara aí. Gostei a dúvida de Mirla é bem pertinente. Dúvida específica do conteúdo, Mara diz. Até o momento ainda não tenho, mas gostaria de saber porque antes eu via na plataforma Materiais da Semana 8 e 9 e hoje não consegui visualizar, só constava até a 7. É porque a plataforma, eu acho que quando você viu, não sei exatamente em que ambiente você viu, vai até a semana 10. Mas é porque a liberação vai sendo de acordo tem um cronograma, viu, Mara? Não se preocupe que é porque não desapareceu, não, viu? É um cronograma. Eu acho que foi algum ajuste isso aí. Porque às vezes você precisa fazer algum ajuste, de repente uma aula, não é o caso, é só para exemplificar, uma aula não ficou com um áudio bom, ficou bem gravado, aí substitui aquele arquivo, ou um PDF que foi, é algum ajuste que houve por ocasião da própria plataforma, mas aí vai até a semana 10, ok? Isso aí é uma questão técnica, é uma questão técnica. Então, aqui o seguinte, o que a gente tem, Mirla, fiquei com dúvida entre substantivo comum e simples, é praticamente a mesma coisa, é porque são várias as classificações, né? A gente vai fazer o seguinte, deixa eu ir lá para baixo. Eu estou aqui, eu vou ficar aqui, que é em relação aos substantivos, deixa eu olhar aqui, substantivo, vamos para cá. Substantivo é o centro das classes gramaticais, a função de denominar seres, coisas. Aí eu tenho um exemplo, eu tenho aqui, olha só, Mirla, eu digo assim, computador. Esse substantivo ele tem várias classificações, porque depende do critério que está sendo usado. Computador, ele é um substantivo simples quando eu oponho ao composto, porque o simples é formado por uma única palavra e o composto é formado por duas ou mais palavras, ok? Aí o que é que acontece? Se eu estiver fazendo a oposição entre simples e composto, a classificação de computador é simples, mas ao mesmo tempo ele é um substantivo comum. Quando eu faço o confronto entre ser comum e próprio, o substantivo vai ser comum. Por quê? Porque ele não representa um destaque em relação aos demais. É diferente do nome de um país, o nome de uma pessoa. Então, Mirla, o computador tanto é um substantivo simples, como é um substantivo comum, e como é também um substantivo concreto, porque eu tenho
a oposição concreta e abstrata. Então, o mesmo substantivo vai ter várias classificações. Vocês entenderam, pessoal? Deixa eu ver se eu acesso aqui a apostila na própria plataforma, para aí a gente retoma aqui para vocês verem. Eu acho que eu fiz até o download hoje, que eu estava testando. Pronto, vou mostrar aqui agora a vocês. Olha só, gente. Olha só. Muito boa pergunta de Mirla, muito boa. O que a gente tem aqui, olha, classificação dos substantivos. Então, os mesmos substantivos podem ter essas várias classificações, compreende? Eu tenho aqui, olha, substantivo concreto, apresenta forma própria. Computador apresenta forma própria, não apresenta? Mas, ao mesmo tempo, aí abstrato computador não é. Mas, ao mesmo tempo, computador também vai ser comum porque não possui destaque dentro da espécie dele. Tem até o exemplo aqui de carteira. Do mesmo modo, computador também vai ser substantivo simples porque ele é formado de apenas uma palavra. Vocês estão compreendendo a lógica? O mesmo substantivo pode ter várias classificações, porque cada classificação é sob um ponto de vista específico, ok? Todos estão entendendo, pessoal? Por que que é uma classificação e outra, e outra, e outra? Se, por exemplo, eu tivesse a palavra guarda-chuva, sim, e o computador ainda vai ser um substantivo, sabe o quê? Você tem aqui concreto, abstrato, comum, próprio, simples, composto. Computador também vai ser, aí o computador vai ser um substantivo derivado. Por quê? Porque ele deriva de computar. Então, o substantivo vai ter diversas classificações. Vamos dizer que a palavra fosse, vou voltar para lá, vamos dizer que a palavra fosse, no lugar de computador, a gente tivesse guarda-chuva. Olha só, guarda-chuva. Beleza, gente? Observem aqui. Guarda-chuva seria simples ou composto? Me digam aí. Guarda-chuva seria simples ou composto? A banca IDECAN e a banca IDIB adoram questões dessa natureza. A Aldilene falou composto. Pois é, composto, porque é formado de duas ou mais palavras. Aqui duas. Poderia ser mais palavras. Mas é isso. Mas, ao mesmo tempo, guarda-chuva é um substantivo que comum, concordam? Ele não se destaca em relação à espécie. Ele não tem, não é um nome de um lugar. Se guarda-chuva, vamos dizer, vamos colocar aqui hipoteticamente, tem uma cidade por aí que o nome é guarda-chuva. O nome da cidade, guarda-chuva, aí sim seria um substantivo próprio, porque seria um destaque em relação às demais espécies. Ao mesmo tempo, você concorda que guarda-chuva é um substantivo concreto? É concreto. Qual é a definição de substantivo concreto? Olha só. Substantivo concreto, gente, a definição é que apresentam forma Fala, própria. grande Um professor. guarda-chuva apresenta forma própria, concorda? Concorda? Guarda-chuva apresenta forma própria. Então, ele é, ao mesmo tempo, composto, comum, concreto, e você ainda vai encontrar mais classificações aí. Entre primitivo e derivado, aí você não vai ter derivação. Sabe por quê? Porque quando eu tenho composição, eu não tenho derivação. Então, se fosse guarda-chuveiro, mas aqui eu poderia dizer que, como substantivo composto, ele é primitivo porque ele é a primeira forma. Não existe, ele não foi derivado de nenhum outro substantivo. Então vejam quantas classificações. Aqui ele só não é substantivo coletivo, porque você tem esses quatro. Ó, a oposição é simples composto, comum e próprio, concreto abstrato, primitivo derivado. E aí você tem um que é o substantivo coletivo, que é quando um substantivo representa vários. Não é o caso de guarda-chuva aqui. Então, um mesmo substantivo poderá ter quatro classificações. Pode ter certeza.
Então, a pergunta aí de Mirla é muito pertinente e muita gente confunde. Ah, eu errei a questão porque perguntava se era próprio, se era comum, mas ele era comum, como é que ele pode ser concreto? Pode ser. Ele só não pode ser aquilo que é oposição. Por exemplo, ele não pode ser concreto e abstrato ao mesmo tempo. Ou ele é concreto ou é abstrato. Ele não pode ser comum e próprio ao mesmo tempo. Ou ele é comum ou ele é próprio. Ou ele é primitivo ou ele é derivado, entende? Ou ele é simples, ou ele é composto. Ficou clara essa parte, gente? Ficou clara essa parte? Estamos dentro de classes variáveis e o substantivo é o centro dessas classes variáveis. Ficou claro? Então, veja só. A função principal do substantivo é denominar coisas, seres e objetos. E aí, eles têm essas classificações que vocês acabaram de abordar. Uma das coisas que as bancas mais cobram quando vem as questões de classe gramatical é para que o candidato, preste bem atenção, a ideia nossa aqui é caminhar de maneira bem sistemática. A gente está na primeira semana, classes variáveis. Então, quando vocês forem estudar a segunda semana, classes invariáveis, vocês já vão entender, olha como é. Vocês estão em classes variáveis e quando forem estudar classes invariáveis, além de aprender classes invariáveis, vocês ainda vão aprender melhor as variáveis, porque aí você vai ter um contraponto. Compreende como é? Eu comecei a estudar uma coisa, aí fui estudar o oposto daquela coisa. Eu passei a entender melhor a primeira, porque agora eu tenho um contraponto. Aí eu acabo aprendendo as duas de maneira mais prática quando eu vou para o segundo passo, né? Para a segunda etapa. Então, observem bem aqui. Identificável pelo artigo. O que é o artigo? Olha como tudo está interligado. Os artigos definem ou indefinem o substantivo. Então, toda palavra que você tiver dúvidas se ela é substantivo ou não, você pode tirar essa dúvida fazendo o quê? Você pode tirar essa dúvida testando se cabe artigo. Se couber artigo, vai ser substantivo. E vamos dizer que a palavra não seja substantivo, mas está acompanhada de artigo naquele contexto, vai ser substantivo. Então, observe que eu tenho aqui, se eu tenho aqui esta palavra sozinha, é substantivo ou verbo? Me digam aí como é que eu vou saber. Olha o que as bancas fazem com os candidatos. Estou gostando da aula, porque essa aula a gente pode, até para quem é professor, a gente pode abranger sem atropelar dentro de um mesmo tópico, e aí a gente fica mais livre. Não fica preso. Fala, professor. Diga aí, doutor Eric Ribeiro, como é que estão as coisas? Cadê esse pessoal, hein? Pessoal, o evento de hoje seria imperdível, né? Encontro com o mestre. Mas eu acho que o pessoal deve entrar já já. Vou até dar uma cobrada no grupo. Mara e Mirla, Aldilene também. O que é que estão achando do curso, da sequência? Já responderam as questões que estão lá, de bancas diversas. Vocês conseguiram perceber a diferença, né, da abordagem das bancas, de acordo com o que está na plataforma? Elas estão falando que amaram a plataforma. Eu perguntei no início também, elas bem diferentes as abordagens, muito didática. O pessoal, acho que assim, é, eu perguntei no início e mostrei um pouco a plataforma. É um mundo, sabe? É um universo. A Romara tá maratonando tudo. A gente tá na semana 4, viu, Eric? Olha aí, o Eric. Vai Pessoal, participar calma. das Olimpíadas. Mara, a gente deu esse tempo que é para a galera se matricular, mas efetivamente começa essa semana. Se você já adiantou as aulas, ótimo.
porque a gente fez essa programação já, inclusive, para ir acrescentando novas questões comentadas. Por exemplo, está sendo adicionada agora, você já tem questões de sintaxe, mas está sendo adicionada questões agora de interpretação de texto, com CERN, com PEV, FGV e DIB e DECAN. Então, se você está adiantando, é melhor, porque quando você rever novamente, já vai ser mais fácil de fazer as questões. Para ganhar tempo. Mas vamos devagar. Lembra que você tem outras coisas também, tá? A mulher tá ligeira, mas porque ela tá empolgada com o negócio, rapaz. O negócio é bom. Aí ela botou aí que tá viciada, ó. Ele colocou aí que tá viciada na plataforma. Mas não tem como não ficar, não. É um ambiente muito legal mesmo, muito interativo, né? Muito interativo. Só que a plataforma, isso é negócio desse é uma riqueza, né? É uma riqueza. É uma coisa impressionante. É. Olha só, deixa eu ver outro depoimento aqui. Acho que tem outra pessoa aqui que é Roberta. Roberta Costa tá aqui, tá também. Olha só. Olha, Aldilene, o que é que a Aldilene disse aí, viu, Eric? Passei 3 dias trancado em casa só estudando. Mara disse, Mila, estou gostando. Não baixei ainda as questões, estou só no conteúdo. O bom é que você pode baixar, né? Nesse período, estou nos traindo. Só quero saber de estudar português. Não quero mais saber de raciocínio lógico, não, viu? Mas vai mudar. Eu tô me eximindo de algumas aulas de raciocínio de dar aula, porque eu tô com esses projetos, pessoal, aqui, pessoalmente falando. Eu tô com esses projetos de colocar, de trazer para vocês conteúdos como esse, por exemplo. O isolado de Cacildo é um isolado prêmio, mas eu quero expandir isso para todos os cursos. Por exemplo, o próximo concurso CE, que a gente vai ter o próximo preparatório para educação e carreiras policiais, a gente já vai ter toda uma estrutura como essa. Ou seja, vai ser algo muito bem completo, entendem? Então, estou me dedicando muito a isso, porque vai ser bom para vocês, para o professor, que a gente vai estar dando mais aulas no YouTube, né? Vai ser até menos desgastante para o professor. A gente vai poder estar indo para outros locais, levando a educação e tentando manter um preço baixo, porque a mim foi dado, e eu tenho isso como missão, tentar manter os preços mais baixos possível, né? Obviamente, a gente se espreme para tentar dar certo, mas acaba dando. Não é simples, né? Porque realmente o mercado é cruel, né? É assim, o pessoal às vezes não pensa na disponibilidade financeira do aluno, né? A questão de tentar ser o máximo possível justo. Mas é isso, é uma das metas mesmo, que até a gente conversa muito, Érico. Fui há 3 finais de semana, eu estive lá na casa de Eric, lá a gente gravou até no estúdio lá com o Orival, e a gente conversava muito sobre isso, também a não preocupação de alguns cursos com a disponibilidade financeira do aluno. Os caras lucram, independente de qualquer coisa, sem pensar nessas outras questões, né? Ó, entrou uma pessoa, eu acho que Roberta queria falar, né, Roberta? Quando o Eric entrou, acho que, se eu não me engano, eu vi. Não, mas é só para dizer que também eu estou gostando muito, eu não estou digitando, porque estou com o braço mobilizado, mas a plataforma é gigantesca. Já aprendi tanto que entrei quinta-feira e quase não saía mais. Como eu estou de atestado, aí fiz intensivo, sabe? Igual aquela professora que foi presa e conseguiu para ler o livro, pois eu estou do mesmo jeito dela. Mas só que você não foi presa, né? A vantagem é essa. Muito boa mesmo. Que coisa boa, viu, Roberto? Obrigado aí pelo feedback. Uma coisa aí que eu acho que foi Mara colocou a resposta, né? Deixa eu ver aqui, questão do verbo. O artigo na frase foi Mara. Determina se a palavra é verbo ou substantivo. Então, isso que vocês estão vendo na plataforma na semana 1 tem sido muito cobrado. Vou dizer uma banca que adora cobrar isso. Todas as bancas cobram, né? Que a gente colocou os conteúdos que todas as bancas cobram, mas da maneira para identificar a classe de palavras é mais IDIB, IDECAN e, por incrível que pareça, gente, Fundação Getúlio Vargas. Só que a Fundação Getúlio Vargas, além de cobrar a identificação, ela cobra a conceituação.
Substantivo é a palavra que designa, adjetivo caracteriza, e já já a gente vai falar sobre o adjetivo. A FGV tem uma coisa especial com adjetivo. Então, olha só, isso aqui eu não tenho como responder, nem vocês. Essa palavra é substantivo ou verbo? Do jeito que está, a forma tanto é de substantivo como é de verbo. O que é que vai determinar isso? É a construção. Se eu disser assim, olha só, o apoio foi dado aos alunos. Agora, eu tenho como classificar? Eu tenho condições agora? Agora eu tenho condições, né, de classificar. O apoio foi dado aos alunos? Digam aí. Como é que vocês enxergam isso aí? Qual é a classificação? Agora eu tenho o quê? Um artigo. Olha como o artigo é importante. Por isso que esses dois itens aqui que eu coloquei, eles ficam meio que até fica repetitivo aqui, porque justamente o artigo só existe porque existe substantivo. Com outras classes, você pode ter essas mesmas classes, como o adjetivo, o pronome numeral, eles podem atuar como substantivos. O artigo não atua como substantivo, ele não se transforma em substantivo. Então, ele é uma classe de palavras muito especial. Agora, se eu disser assim, gente, vamos fazer um marketzinho, né? Eu apoio o português definitivo. E aí, como é que vocês fazem agora? O que é que vocês têm como eu saber também, né? Agora eu tenho uma conjugação, ó. Primeira pessoa, eu apoio. Então, não adianta a gente achar que vai identificar as classes de palavras de maneira mecânica, de maneira isolada. Então, agora eu tenho aqui um verbo e aqui eu tinha antes um substantivo. Entendem? O embasamento que vocês estão tendo no material, nas videoaulas, é para isso. Eu acho que, olha, sem puxar a sardinha, gente, eu acho que as videoaulas ficaram muito boas, porque também elas foram programadas para não serem tão longas. Sempre aquele mesmo estilo, o padrão. Você não vai chegar numa aula, tem um slide de um jeito, na outra aula tem um slide do outro, porque isso mexe com o cérebro da gente. Então, se vocês olharem, o padrão é o mesmo. Sempre embasamento, questões inéditas nos blocos, e no final revisão com questões de banca. Quem não é legal por ser assim, mas isso tudo foi projetado. Então, não está acontecendo por acaso. Por isso que nós defendemos que esse isolado está muito bom. Então, quando as pessoas forem conhecendo, provavelmente elas vão adquirindo e vão tendo a oportunidade de estudar para concurso de uma maneira diferente, porque foi tudo pensado de acordo com as necessidades que a gente tem. Ou a outra coisa importante, no substantivo, uma outra coisa importante. Se um substantivo, olha só, isso já vai envolver outros conteúdos depois. Se um substantivo na frase, numa sentença, o aprendizado visual, isso tem muito a ver. Se um substantivo numa sentença for pluralizado, observem isto. Se ele for pluralizado, muitos outros elementos serão. Então, entenda uma coisa: a morfologia é tão importante que quando eu entendo essa relação entre substantivo e as outras classes, e entre o verbo e suas conjugações, a questão de concordância nominal eu não vou errar. Mas concordância nominal não é outra aula? Sim. O que eu estou dizendo é que isto aqui é pré-requisito, além de ser importante pelo próprio conteúdo, é pré-requisito para concordância nominal. Na concordância nominal você vai ter lá adjetivos e afins concordam com substantivo. Se eu não souber o que é essas classes gramaticais, o que elas são, eu não vou conseguir entender concordância. Entende o que eu estou falando? Então, se vocês olharem, está tudo interligado. As vias
A sequência das aulas também foi uma coisa que nos preocupou, não nos preocupou de maneira negativa, que nos trouxe. É um cerne que a gente tinha, a gente se concentrou nessa sequência ficar a mais didática possível. Mária disse que a padronização dos materiais ajuda muito. Pois é, material não pode ser de um jeito hoje. E eu acho que isso aí vou sem fazer a média com o Érico, mas sendo justo, isso é uma marca do Voi. Desde o início, quando a gente começou tal, até nas aulas normais, se vocês forem olhar, o material é todo padronizado, sempre do mesmo estilo, mesma fonte, os destaques, as cores. Então, existe uma sequência lógica. Olha assim, isso aqui eu vou dar o exemplo e vocês vão perceber o que eu estou falando. É muito comum, caso agora Funcerna ou Comperj, o que é que elas fazem? Elas cobram muitas vezes questões de concordância, elas não dizem, essas bancas, se a concordância vai ser nominal ou verbal. Coloca lá, concordância. Mas elas colocam o substantivo como centro. Aí diz, na frase tal, se o termo tal ou o substantivo for pluralizado, qual é a frase resultante? Vamos dizer que eu tenho aqui. Eu tenho aqui. O curso de português oferece muitas oportunidades. Está alinhado às necessidades do aluno. Olhem isso, gente. Olhem isso aqui. Vamos ver que algumas bancas fazem o seguinte: destaca esse termo aqui. Esse aqui vamos dizer que é um termo original, está destacado aqui. Aí a banca vai dizer assim: se nós pluralizarmos o termo destacado, qual será a opção resultante? Aí ele vai colocar aqui A, B, C, D. Gente, se eu colocar esse termo no plural, muitas outras coisas vão modificar. Isso aqui é um substantivo, é só para vocês entenderem a importância desse termo. Vai ficar como? Vamos dizer que a resposta fosse letra A. Os cursos, curso no plural, já exige que seu artigo também fique no plural. Os cursos, só que eu não vou dizer de portugueses, porque de português, vocês viram lá também, é uma locução adjetiva. Então, ela está qualificando o curso, locução adjetiva é invariável. Não é os cursos de portugueses. Os cursos de português, aí agora, ó, o substantivo exige o quê, gente? Que o verbo também fique no plural. Estão observando como o substantivo é importante? Saber isso você vai facilitar a sua resolução de questões de vários conteúdos. Estão percebendo? Oferecem muitas oportunidades. Aí continua. Se eu estou falando do curso, o que vem depois também tem a ver com o que eu estou falando. Está alinhado. Eu vou dizer como. Estão alinhados às necessidades do aluno. Gente, preste bem atenção a isso aqui que eu quero dizer. Ao modificar curso, eu modifiquei a própria palavra curso, a palavra a palavra oferecem, a palavra está e a palavra alinhado. Ou seja, a modificação de um substantivo provocou a mudança de outros 4, totalizando 5 mudanças. Entenderam minha linha de raciocínio? Para que vocês entendam a tipologia do substantivo, para que vocês considerem isso como uma coisa que não pode ser ignorada. Então, o substantivo é fundamental, é a enunciação. E a sua flexibilidade, porque para ser classe variável é porque é possível flexionar.
a sua flexibilidade interfere na flexibilidade de outros elementos. Perceberam? Então, aqui, olha, como os artigos definem ou indefinem o substantivo. Se tiverem dúvida específica, pessoal, vão dizendo, viu? Estou aqui tranquilo, estou de boa, é um momento de felicidade. Nós estamos iniciando um sonho. Não é só o nosso sonho, o meu isolado junto com o Voi, não. A gente está iniciando o sonho de vocês, de aprender português, sem colocar que é impossível aprender, sem alimentar esses mitos que, incrivelmente, alguns cursinhos e professores alimentam. Eu sou professor e vou alimentar o meu aluno que é difícil entender. Eu tenho que mostrar soluções. Eu vou mostrar para vocês, durante esse curso, que é muito menos complexo. Português é complexo, mas a aprendizagem para concursos é muito menos complexa do que se prega. Olhem aqui, gente. Artigos definem ou indefinem o substantivo. Gente, se eu digo assim, olha, o professor acaba de chegar. E se eu digo um professor acaba de chegar. Me digam aí, como é que eu devo interpretar cada uma das sentenças? Já que o artigo definem ou indefinem. O que é esse definir ou indefinir, gente? Me digam aí. Esse definir ou indefinir seria o quê? Me digam aí no chat. Quero ver vocês aí me dizerem por que é definir e indefinir. O que significam essas duas orações aí, essas duas sentenças? E aí? Pode participar aí, gente. Pode colocar. Não se preocupem se vocês errarem. Aqui a gente está para corrigir. Definir e especificar a pessoa, o Aldilene coloca. Gente, quando eu digo o professor, isso dá a entender o quê? Está definindo um elemento, nesse caso, uma pessoa, um elemento ou pessoa. Quando eu digo o professor, já dá a entender quem é, né? Quando eu digo o professor, já dá para entender quem é, né? Ó, o professor chegou. Dá a entender o quê? O que é que a gente interpreta por isso? Que é um professor específico que as pessoas já sabem quem se trata, concorda? O professor chegou. Agora, quando eu digo um professor acaba de chegar, é qualquer professor, porque eu não tenho definição de quem seja. Então, isso, Mara, generalização. Enquanto um é especificação, o outro é generalização. Por quê? Porque eu não consigo saber quem é. Eu digo assim, Mara, uma pessoa está querendo falar com você. Sabe quem é? Agora, se eu disser, Mara, o vendedor chegou. Chegou. Se eu digo o vendedor, todos interpretam que Mara já sabe quem é o vendedor. Então, olha a importância do artigo na enunciação. Artigo serve para isto. Agora, uma coisa importante aqui, misturar artigo com pronome, uma coisa que as bancas cobram do artigo com o pronome indefinido todo. Observem bem. Artigo mais pronome indefinido. Artigo definido mais pronome indefinido. Como é que eu devo interpretar esse pronome sendo todo? Observem bem. Todo aluno
gosta de estudar. Eita, que mentira grande. Mas vamos lá. Aí, todo o aluno gosta de estudar. E todos os alunos gostam. Essa mentira aí, o pessoal ficou rindo, viu, da minha cara de estudar. Gente, isso aqui é simples. Observem. Todo aluno, quando eu coloco todo e aluno sem artigo, é a mesma coisa de eu dizer cada aluno. Ok? Então, estou dizendo que cada um dos alunos gosta de estudar. Eu estou abrangendo todo mundo. Quando eu digo todo o aluno, esse todo singular com esse o, fica assim, ó. O aluno inteiro gosta de estudar. Tem sentido isso? Já fica errado. Porque eu não tenho como dizer o professor inteiro, o aluno inteiro. Só posso fazer isso com uma coisa. Com pessoas eu não posso. E quando eu digo todos os alunos, também está correto. É a totalidade dos alunos. Ok? Então, tanto é que todos os alunos e todo aluno, em tese, acaba tendo o mesmo sentido. Então, cuidado, porque as bancas exploram isso. Para abranger a totalidade, ou eu coloco no singular sem artigo, ou no plural com artigo. Se eu colocar no singular com artigo, como aqui é do meio, aí todo vai significar inteiro, ok? É o aluno inteiro. Quando eu digo todo o dia e todo dia. Observem. Todo dia eu estudo português. O que quer dizer isso aqui? Colocar até português em maiúsculo. O que é que significa todo dia eu estudo português? E se todo dia eu estudo português, é que todos os dias da semana. Agora, se eu disser, observem bem, estuda em algum momento do dia, mas que estuda sempre, é isso. Aí não está especificando exatamente isso, Aldolene. Agora, se eu disser todo o dia eu estudo português, o que é que significa isso aqui, gente? Me digam aí o que é que significa isso aqui. E eu estudo português o dia inteiro, entendeu? O dia todo, é isso. É só inverter, exatamente, Aldolene, o dia todo. Agora me digam, gente, você vai ter condições de estudar isso numa turma normal? Você está entendendo como o português é abrangente? Olha a oportunidade que a gente está tendo aqui. Isso aqui vai tornar o embasamento muito mais robusto. Você não vai ficar perdido. Por que será essa resposta? Você está tendo a oportunidade de estudar com tempo. Era quase uma coisa impensável, não era? Estudar português com tempo. Então, tem que ter esse pensamento. Olha, esse material aqui foi que eu tentei improvisar, não é improvisar, mas a gente não pode vir para uma aula sem nada. É só uma maneira da gente ter tópicos, porque poderia ser que alguém não tivesse dúvidas específicas, como a maioria não tinha. Então, isso aqui eu não coloquei nada, porque as dúvidas a gente já foi diretamente para substantivo, tal, aquela coisa toda, né? Você tem aqui as classes de palavras. Se a gente fosse fazer o mapa aqui, as classes de palavras, que vocês têm lá no material, você tem lá as variáveis e as invariáveis, de acordo com a flexão ou não flexão de cada uma. Isso aqui é muito legal saber que existem
critérios. Isso aqui não é casual. Então, você tem o substantivo, aí as classes que acompanham o substantivo, artigo, adjetivo, pronome e numeral, além do verbo. E aí você tem advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Isso aí é uma coisa bem assim, artesanal, só para a gente ter essa noção visual. Gente, fiquei com dúvida com artigo ligado à preposição. Artigo ligado à preposição, estilo do e da, é isso, Mirla? Pode, só que esse nuns, duns, podem ser usados em textos formais. Só que eles hoje, essas formas hoje, Mirlas, ó, Mirla, essas formas hoje são menos usuais, né? Ficaram muito no português lá de trás, mas gramaticalmente estão corretas. Quando eu digo Duma, se você pegar textos antigos, vai ter assim, vai ter um, tá no artigo aqui, esse D mais uma, se você pegar um artigo, é capaz de você ver isso aqui, olha, os textos até literários, mas estão gramaticalmente corretos. É como dá, D mais A, como do, D mais O, como no, em mais O. A diferença é que no caso do Duma, do Duns, você pode usar as duas maneiras. São as formas contraídas, viu, Mila? Mas estão corretas sim, corretíssimas. Fica muito formal, às vezes soa até como arcaico, né? Mas corretamente. Gente, uma coisa importante, a gente previu a aula para 1 hora, mas não tem problema, a gente vai só passar um pouquinho aqui dentro, então não estamos apressados nesse sentido, sim. Só para a gente terminar o raciocínio, é, muita gente acha que é termo informal ou regional, mas eu acho que você viu no material, não foi isso aí, Mirla? Você viu no material, não foi? Já foi no material do português definitivo? Eu me lembro que tem essa parte, mas muita gente acha que não é. Eu acho que muita gente se surpreende, né? Com essa. Gente, os adjetivos hoje, o que é que a gente aprende? Que adjetivo expressa qualidades, não é verdade? Não é? Observe isso aqui, principalmente a FGV, viu? A FGV sempre considera, eu não lembro o autor agora, acho que é Celso Antunes, não é Celso Antunes, mas é um autor que coloca o adjetivo com essas 4 possibilidades de indicarem estados, características, qualidades ou relações. E a FGV cobra isso. Então, por exemplo, um adjetivo sempre só existe adjetivo se existe substantivo. Então, por isso que existem as mudanças de classe gramatical. Vou até colocar aqui. Só existe adjetivo se existir substantivo. Porque qual é a função? Indicar status, características, qualidades ou relações do substantivo. Se não tem substantivo, não tem sentido existir adjetivo. Então, isso aqui já é uma maneira de você identificar no texto se aquilo está sendo adjetivo ou não. Olha só. Adjetivo indicando estado. Cansado. É um estado. Vamos dizer, Paulo está. Olha o verbo indicando estado. Cansado. Então, isso aqui é um adjetivo. Está, está dando uma indicação de estado do substantivo próprio Paulo. Então, isso aqui é um adjetivo de estado. Aí eu tenho outro exemplo. Aqui. Alto. Paulo é alto. Isso aqui é o que, gente? É uma característica de Paulo. Aí eu tenho outro exemplo.
Atencioso. Ah, mas atencioso pode ser uma característica, mas é mais uma qualidade. Lembrando que a qualidade vai apontar para coisas boas ou ruins. Paulo é atencioso. Isso aqui é uma qualidade de Paulo. Se fosse Paulo é rude, ou antipático, ou arrogante, seria uma qualidade, mas uma qualidade ruim. E a outra aqui, que nós temos, é relação. Por exemplo, nordestino é a relação com a região. Paulo é nordestino. Isso aqui é um adjetivo de relação. Então, entendem que você tem 4 possibilidades de adjetivação? 4 possibilidades de adjetivação. Então, lembrar sempre disso. A questão dos pronomes. Sempre, ó, observe isso aqui. O que é o pronome substantivo? Agora, pronto, professor. A classificação são essas aqui. Mas a tipologia pode ser pronome substantivo ou pronome adjetivo. Isso é o que, professor? Isso aqui simplesmente é o pronome substantivo, é qualquer um desses pronomes que não estejam modificando o substantivo. Quando eu digo assim, olha, todos, todos vão aprender. Todo é um pronome indefinido. Isso aqui não muda. Só que a natureza dele é de pronome substantivo, porque ele não está qualificando substantivo. Os pronomes substantivos atuam como sujeito da oração, sem qualificar, sem modificar. É, a função deles é substituir, substituindo o substantivo. Então, todos aqui substituem o substantivo. Agora, o pronome adjetivo é quando ele modifica um substantivo. Se eu disser assim, olha, todo mundo vai aprender. Fundamental essa definição. Todo é um pronome adjetivo porque ele está modificando o substantivo mundo, ok? Todo aqui está modificando o substantivo mundo. Então, ele é um pronome adjetivo. Mas a classificação dele de indefinido continua. Isso aí é só a natureza. É isso que a gente tem que ter cuidado. Ok? Essa parte está lá. Está tudo no material. O que eu estou fazendo aqui é só dando os esclarecimentos pontuais, porque tem coisas que não ficam claras. E numerais, gente. Numerais é muito subestimado. Essa classe cai pouco, mas não confundir numeral cardinal com ordinal. A banca IDECAM faz assim. Marca a alternativa correta quanto à classificação. Aí, nesse trecho tem tantos numerais, tantos pronomes, tantos substantivos. Aí tem assim, a primeira vez foi em 1975. Aí, o que é que a pessoa vai fazer? Marque os numerais dessa oração. Aí a pessoa marca só esse. Isso aqui é o numeral cardinal. Mas eu não posso esquecer que isso aqui também é numeral, só que é ordinal. Quando eu digo foram 2/3 das pessoas que participaram. Isso aqui também é numeral, é um numeral fracionário. Então, a identificação disso aqui tem se tornado difícil para alguns candidatos, viu? Tem caído muito a questão do numeral. Não subestimem. E a questão dos verbos? O que é que mais cai em verbo hoje? Bota aí na dúvida de vocês, para a gente já caminhar para o final. Me digam aí, o que é que vocês mais têm dificuldade em verbos hoje? Digam aí, digam aí. Eu já sei o que é, mas aí eu já estou preparado que é para fazer a contextualização. O que é que vocês têm mais dificuldade hoje em verbos?
que é que vocês têm mais medo de cair numa questão de concursos em relação aos verbos? Digam aí. Podem colocar aí no chat. Me digam. Se vocês não querem dizer, então eu vou dizer por vocês. Sabe o que vocês têm mais medo que caia? Sabe o que é que vocês têm mais medo que caia? Tempos e modos verbais. Então, quais são os modos verbais? Certo, Mara. Que a oração em período é da terceira aula, mas eu falo aqui, não tem problema não, eu coloco aqui agora, já já. Ó, às vezes a transitividade ou a intratividade do verbo na questão confunde. Ah, perfeito. Aí essa parte aí de transitividade é de sintaxe e regência, mas isso a gente vai chegar. Só que, como classe de palavras, o que as bancas cobram mais hoje são os tempos verbais, né? Os tempos verbais. Primeiro a gente tem que ir para os modos, né? Os modos são o imperativo, vou começar de cima, o subjuntivo e o indicativo. O que é que as bancas mais cobram? Naturalmente, as bancas cobram mais o indicativo porque é o que nós usamos mais. É o que tem mais tempos e tudo mais, e tudo bem. Mas o imperativo aqui só existe um, ou afirmativo ou negativo. O imperativo afirmativo, vamos dizer assim, que é uma ordem, um pedido ou um conselho. Imperativo negativo é mais uma proibição. Isso pode ser um conselho para não fazer algo também. Proibição, conselho. Tá simples, né? Eu coloco aqui, imperativo afirmativo. Faça a tarefa. O imperativo negativo, não ouse me desafiar. Então, aqui já é negando. Mas o imperativo está lá. Ouse, faça. O modo subjuntivo tem 3 tempos. Tem o presente do subjuntivo, tem o imperfeito do subjuntivo e tem o futuro do subjuntivo. Qual é a diferença? O imperativo é essa ideia de ordem, conselho. O subjuntivo, a ideia de imprecisão ou indefinição. Tudo que tiver no subjuntivo está impreciso. Eu digo aqui, desejo e passe na prova. Esse passe aqui, ele é incerto. É um desejo que eu tenho que você passe. Já no imperfeito, sempre olhe. Isso aqui nunca mais vocês vão errar. Todas as vezes que tiver uma desinência SSE, é imperfeito do subjuntivo. Então, a ideia de hipótese, ou até uma lamentação, de algo que poderia ter sido e não foi. Se eu passasse, eu ficaria feliz. Então, também é uma hipótese, só que para a ideia do passado. É uma suposição. Se eu tivesse ido, se eu fizesse da maneira correta, e o futuro do subjuntivo tem essa mesma ideia, só que é um futuro incerto. Se eu estudar, eu passarei. Não existe uma certeza, existe aqui até uma condição. É uma
possibilidade. Então, a diferença do subjuntivo para o indicativo é justamente essa. No indicativo, eu tenho vários tempos verbais. O indicativo eu tenho presente, e o indicativo indica o quê? Certeza ou definição. Separar isso aqui para não confundir. Aí eu tenho o presente, eu tenho o pretérito perfeito, eu tenho o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Gente, como é que está organizado o nosso material? Não estou priorizando desinências, porque o que vai fazer, olha só, eu acho isso muito óbvio para mim, mas para muita gente não é. Se eu tenho a interpretação do tempo verbal, a desinência vai vir naturalmente na minha mente. Eu não preciso decorar que é SSE, que é vá, que é MOS. Vou dar um exemplo aqui. O presente do indicativo indica situações corriqueiras, permanentes, situações ou ações habituais. Que eu vou dizer assim, eu estudo diariamente. É uma situação habitual. Então, é presente do indicativo. Já o pretérito imperfeito, ações concluídas. Se são concluídas, não preciso dizer no passado. Ações concluídas. Olha só. Eu estudei ontem. Gente, concluiu. Entendeu? Os bancos cobram isso hoje, que é uma. Aí, nesse caso, não tem preferência de banca. IDECAN, FUNSERN tem cobrado bastante, inclusive relacionado isso às tipologias textuais, que também. Os tipos textuais, gente. é, olha o que eu vou dizer aqui. O curso de vocês é muito completo. Vocês estão pensando em 10 semanas, aí fica na mente 10 conteúdos, né? Não é isso? Agora imagina, a primeira semana você vê 6 classes de palavras. 6 classes de palavras, sendo que entre a classe dos verbos é um bloco de questões inéditas só para os verbos, aí eu tenho substantivo e adjetivo, outro bloco de questão, pronome numeral, outro bloco, então eu tenho isso só numa semana, são 6 classes definidas. Na segunda semana eu tenho 4 classes invariáveis, também com essa configuração. Aí na sintaxe eu vou ter termos da oração, aí termos essenciais, termos integrantes, termos na sintaxe do período composto, orações coordenadas, orações subordinadas, aí o bloco de questões inéditas e questões que vão ser de bancas. Aí lá na tipologia textual, não é uma aula de tipologia textual, é a aula de compreensão e interpretação. Tem o bloco 1, que é análise textual, o bloco 2, que é semântica, e o bloco 3, que é tipo textual. Então você tem em análise textual 3 conteúdos que os editais cobram. Numa que você diz que é uma aula, na verdade você tem 3. Numa que você diz que é a primeira aula, você tem 6 aulas, que é cada uma aula de classe. Então, quando você somar isso, é muita aula. Então, a gente fica em mente que são 10 semanas, e são, mas cada semana são muitos conteúdos. Então, isso que a gente tem que imaginar. Então, isso aqui vai estar relacionado a tipo textual. Ação concluída é mais tipo narrativo. Ação inacabada é mais o tipo descritivo. Então, tudo isso é importante. Ó, o pretérito imperfeito são as ações inacabadas, gente. Eu estudava na cidade. Gente, isso aqui é passado, mas dá a ideia que aconteceu mais vezes, que não foi uma ação pontual acabada. E o mais que é perfeito, ação passada antes
de outra ação passada. Para eu estudar o pretérito mais que perfeito e identificar, tem que ter duas ações no passado. A mais antiga é o pretérito mais que perfeito. Eu digo assim, ó, eu chegara, lembrando que a gente usa o pretérito mais que perfeito mais do que a gente pensa, só que a gente usa o tempo composto, olha. Eu chegara equivale a eu tinha chegado, a gente usa isso direto. Eu chegara em casa antes de anoitecer. Gente, são duas ações no passado. Uma ação é eu chegar em casa, foi a primeira, e a outra ação foi anoitecer. Ambas estão no passado. A mais antiga é que é o pretérito mais que perfeito, que no caso aqui é representado por chegara ou tinha chegado. Então, esses tipos de tempo do passado têm sido muito cobrados pelas bancas. Subjuntivo, de vez em... Quem é a banca que mais cobra o subjuntivo? De novo, aquelas banquinhas IDECAM e IDIB. A FUNCERN e COMPERV tendem a cobrar mais tempos do indicativo, principalmente os tempos de pretérito. E a FGV cobra tudo isso, né? Aí a FGV cobra tudo que você imaginar. A FGV a gente tem que sempre imaginar como master. Quais são os outros tempos? Você ainda tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Está terminando, gente. Mas eu também me empolguei na aula porque esse encontro é muito legal. O encontro ao vivo é para você tirar qualquer dúvida que possa ter. Ou seja, não é aquele curso que você compra, você não sabe nem quem é o professor. É bem muito mais famoso do que eu. Mas então você não vai vê-lo. Esse curso aqui você tem encontro presencial com presencial não, tem encontro ao vivo com o professor online. E isso eu digo que é fundamental, porque na hora que você tiver uma dúvida, você não vai ficar aquilo, eu não vou mais ver o professor, não vou mais ter acesso. Isso é muito diferente. Então, gente, vamos aqui. Futuro do presente. Ação que ainda acontecerá. Eu passarei, olha que palavra bonita, no concurso. Olha que frase massa. Eu passarei no concurso. Então, é uma ação que se projeta a partir de agora, do presente. Ação hipotética ou que já aconteceu depois de outra ação no passado. Se eu dissesse assim, olha, em setembro de 2023, eu passaria a integrar o voo e concursos. Passaria. Por quê? É um futuro em relação ao tempo que já passou. Mas pode ser uma ação hipotética. O rapaz teria mentido na audiência. Então, é uma coisa que é hipótese, isso é muito usado na linguagem jornalística. O rapaz teria mentido na audiência. Ou uma ideia de condição. Se eu fosse rico, aí você vai ter aí o auxílio do imperfeito subjuntivo. Se eu fosse rico, eu compraria um avião. Tá, hipótese, coisas improváveis. Entendeu? Então, isso do tempo verbal, tudo que você precisa é interpretar isso aqui. Isso está no material. Muito mais importante do que a terminação verbal. E agora, para a gente terminar,
a gente vai só identificar as classes variáveis, independentemente de quais sejam. Beleza, gente? Me diga só aí, vocês entenderam? Isso aqui eu vou fazer uma maneira, não sei como é que eu vou fazer, uma maneira de chegar até vocês no grupo, esse rascunho, que não estava previsto eu fazer essa parte, mas acabou acontecendo, então sinal que a aula foi produtiva, fazer chegar até vocês. Agora, vocês entenderam que para identificar os tempos e modos verbais, você tem que interpretar a ação verbal e não apenas decorar a terminação? Você tem que saber o que se quer dizer. Se eu quero dizer a ação inacabada, eu sei que é pretérito imperfeito. A ação concluída, pretérito perfeito. Ações habituais, presente indicativo. Aí eu tenho ordem, o conselho, o pedido, imperativo afirmativo. Proibição, imperativo negativo. Então, gente, a ideia nossa é justamente facilitar, mas não é o facilitar de maneira simplória, de maneira irresponsável. É mostrando que você tem como aprender. E isso é a nossa intenção aqui do português definitivo. Eu vou dizer mais uma coisa, viu, gente? Quem ainda não veio não sabe o que está perdendo, porque o material está muito bom, as videoaulas estão ótimas e esse encontro ao vivo também vai fazer toda a diferença. Sem aqui tá soberba, não. A gente está acreditando no que a gente fez e que deu muito trabalho, mas foi prazeroso fazer. A gente fazia pensando em alcançar vocês. Me digam aí, quais as classes que eu vou identificar aqui? Uma, se tem uma no feminino, já é classe variável, né, gente? Maiores, se tem S, é variável. Os alunos encontram para, já não é invariável, é preposição. Aprovação é variável. Concurso é variável. Se eu posso colocar no plural, já é variável. Se eu posso colocar no feminino ou masculino, já é variável. Se eu posso conjugar, é variável. No entanto, eu não posso variar. Não existe no entantos. O com não posso, mas treino eu posso. Dedicação, eu posso. Resolução, eu posso. O de eu não posso. Questões, métodos, simples, o que eu não posso, visem. Aqui eu só posso o O. É igual aqui, ó. Das. O de não posso, aqui eu só posso o as. Aprendizado, aqui do mesmo jeito o de eu não posso, mas o O eu posso. Aluno, você, eu posso transformar em vocês. Podem, essas barreiras, o eu não posso. Realizar, seu eu posso, sonho eu posso. E em breve é uma locução. Existem breves também, mas aqui está como locução. Então vejam, se a gente olhar, é mais provável aparecerem classes variáveis do que classes invariáveis. Vou terminar agora, Mara. Terminar agora. Então, gente, vocês percebem que há mais possibilidade de aparecerem classes variáveis do que classes, de aparecerem classes invariáveis do que classes variáveis. E é isto. Aqui é a parte final. Esses rascunhos a gente vai fazer chegar até vocês. Em definitivo, aqui eu já vou as anotações. Baguncei aqui, não fiz nada aqui. As anotações. E é isto. A gente espera que essa aula tenha sido esclarecedora,
Tem um primeiro encontro para a gente sentir como é que está o andamento de vocês. Sejam disciplinados, né? Façam da maneira correta, vão olhando as questões. O banco de questões é outro diferencial. Muito feliz em estar fazendo essa primeira aula e que as pessoas vão poder observar o quão é importante estudar de uma maneira sistemática, de uma maneira planejada, com metas, e a gente está aqui à disposição, né? Então, que vocês tenham um ótimo final de semana. Agradecer aí também ao Voi Concursos pela oportunidade de estar lançando esse isolado. A gente vai, aos poucos, a gente vai alcançando as pessoas, é um sonho, e que a gente, no próximo encontro, esteja tão afiado como hoje. Obrigado, Mirla, obrigado, Mara, Audilene, Roberta e Luciene, que está aí também, Mara Souza, que vocês fiquem todos bem, viu? E vamos vencer. Vocês adquiriram um ótimo produto, vocês não vão se arrepender e o nosso suporte estará aí à disposição. Obrigado pela presença, pela participação. Estamos juntos e até a próxima, viu? Obrigado, Audilene. Obrigado. A Audilene é uma pessoa também que no Instagram faz muitos comentários positivos a respeito do nosso trabalho, fez comentários positivos, deu a entender que iria adquirir, né, o produto. Fico muito feliz, viu? Que vocês fiquem bem sempre, que tudo dê certo nos projetos de vocês e nós estamos aqui para auxiliar. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Feliz demais por poder compartilhar esse trabalho com vocês. É isso aí.